dia, Josiane, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom, já que já temos algumas pessoas aqui no nosso bate-papo, vou me apresentar. Sou o Fábio, eu sou sócio fundador da Coisa de Viajante. Nós somos uma agência de planejamento e customização de viagens através de consultorias. E já tem um mês e meio, que todo sábado, às 11 horas, a gente faz uma live sobre planejamento, destinos. E o bate-papo hoje é sobre Israel, com a Aline, uma parceira nossa que já está há 11 anos morando em Israel, já morou em Haia, agora está em Jerusalém. E eu conheci a Aline foi no início do ano passado, não sei se talvez a Aline se lembre, eu estava com um casal de clientes que tinham muito pouco tempo em Israel, acho que é uns 7, 8 dias que tinham apenas. E eu sugeri a eles, olha, acho que para você conseguir melhorar a sua imersão lá, é muito pouco tempo para conhecer Israel, 7 dias, 8 dias, recomendo você procurar uma guia. Então, pesquisei, encontrei a Aline e foi aí que a gente se conheceu. E convidei a Aline para fazer esse bate-papo com a gente, para falar um pouquinho de Israel, e esse país aí que é um país super eclético, mistura religião, história, paisagem natural. Eu tenho um interesse pessoal muito grande em conhecer Israel. E quando eu montei essa consultoria para esse casal, eu fiquei mais ainda vamos dizer, atraído por conhecer Israel depois do que eu pesquisei. Aline, te agradeço a sua gentileza de ter esse bate-papo com a gente e trazer o que Israel tem para apresentar para a gente. Então, pessoal, antes de tudo, Shabbat Shalom para todo mundo, um bom sábado. Muito obrigada a quem está conectando num sábado às 11 da manhã para ouvir esse bate-papo, que a gente vai falar sobre Israel, turismo, viagens, que por mais que a gente esteja aí meio de quarentena no Brasil ainda, e aqui também o final da quarentena, quer dizer, bom a gente continuar programando as viagens. Exatamente. E não deixar tudo parar. Shabbat Shalom aí, Eduardo, Marcos, que estão se conectando também. E Cacá também. Assim, a gente tinha feito uma pequena ordem, né, do que a gente ia falar, mas já que você, né, falou do Shabbat, eu acho que de repente podia começar falando, explicando pra gente o que é o Shabbat. Eu acho que de repente muitas pessoas têm essa curiosidade. Eu lembro que quando eu montei o roteiro, eu li em alguns lugares, em alguns blogs de viajantes, que em algumas cidades os serviços realmente fecham. Então, entender um pouquinho como é que como é que funciona o dia a dia aí em Israel, no dia do Shabbat, e o que isso implica para quem está viajando aí para o país. Então, a gente vai começar então do começo. Segundo a Bíblia, tanto a Bíblia judaica, tanto que os judeus como os cristãos usam, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O 7º dia é o Shabat, é o sábado. A questão que o judaísmo é diferente do resto do mundo na questão do relógio. Quando a gente quer saber quando começa o sábado, normalmente a gente olha o relógio meia-noite e diz, começou o próximo dia. No judaísmo não é assim, o judaísmo o dia começa no pôr do sol. Então, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, esse período de 24 horas é o Shabat, e é o dia de descanso. E tem gente em Israel que leva isso bem a sério, tem gente que leva isso menos a sério. Uma das grandes diferenças é que praticamente não tem transporte público no Shabat em Israel. Então, por exemplo, quem está de férias aqui em Israel tem que levar isso em consideração. Então, por exemplo, tu pode alugar um carro, tu pode pegar uma excursão privada, mas ônibus de linha e trem não funcionam no Shabat. E também, por exemplo, Jerusalém, se tu for olhar agora fora da minha janela, agora eu fechei ela por causa da luz, mas se tu olhar para fora, não tem absolutamente nada acontecendo em partes de Jerusalém, em partes religiosas do país. Por outro lado, tem cidades, tem zonas que continuam funcionando normalmente. Então, por exemplo, a região de Massada, Mar Morto, Autoridade Palestina, as partes cristãs da Galileia funcionam normalmente. Então, é possível viajar e aproveitar Israel toda a semana, mas é importante combinar os dias da semana com o que tu vai fazer. O Shabat é o dia de descanso dos judeus, o domingo é o dia de descanso dos cristãos, e a sexta é o dia dos muçulmanos. Então, tem 3 dias por semana que, na realidade, para alguma parte da população é o dia de descanso. Então, é combinar, evitar, por exemplo, de ir em zonas
muçulmanas na sexta-feira, porque vai ter coisas fechadas, porque eles vão estar preocupados com a mesquita e com a oração deles. A mesma coisa no sábado, nas áreas religiosas judaicas, e a mesma coisa nos domingos. Aqui é engraçado, porque parte das igrejas fecham no domingo. A gente normalmente imagina o contrário. No domingo todo mundo vai para a igreja, mas aqui em Israel não. As igrejas, parte delas fecham no domingo. Na realidade, elas não realmente fecham. Elas fecham para a oração. Então, eles fecham para a comunidade local, porque se tem uma igreja, por exemplo, franciscana, os franciscanos vão usar a igreja, mas ela vai estar fechada para turistas. Então, combinar o dia da semana é uma coisa legal. E também, para quem estiver em Israel na sexta-feira, dá para conhecer as tradições judaicas. Então, normalmente, quando o sol se põe, a primeira coisa que se faz são as mulheres acenderem as velas. Então, aqui na minha casa, não está muito bagunçado, mas aqui na prateleira tem 2 castiçais. Então, a primeira coisa que se faz, se acendem 2 velas em casa. E se tu está em Israel, no lobby do hotel, eles colocam bandejas com velas, para quem também quiser acender. Então, a primeira coisa, se acende as velas, e aí se vai para sinagogas. Israel, a maior parte das sinagogas, elas são abertas ao público. Então, tu pode ir visitar uma sinagoga e conhecer a cerimônia, só não pode bater foto. Mas tu pode ir ver uma sinagoga, ver a cerimônia. No Muro das Lamentações também é super legal de ver a cerimônia de sexta-feira. E aí o pessoal volta para casa e faz uma grande refeição. Faz a bênção do pão, do vinho e uma grande refeição. E também muita gente faz isso nos hotéis, pois tem uma família judia agora hospedada num hotel na zona de Massad e Mar Morto, na zona para passar um final de semana, eles vão fazer isso no hotel. Então tu tem como também conhecer um pouco das tradições judaicas estando em Israel e vendo tudo que a gente costuma fazer aqui. Legal, muito bacana. Então, pegando as principais cidades, até você me confirma essa informação. Quando eu montei a viagem para esse casal, eu li que Jerusalém segue mais a tradição do Shabat. Né? Então, os lugares realmente estão mais fechados, o transporte funciona. Em algumas cidades, como Tel Aviv, que é mais cosmopolita, você tem um pouco mais de flexibilização em relação a isso. Isso confere, é isso mesmo? Sim, então, vamos começar com um ponto muito importante, que Israel é um país democrático. Cada um faz o que quiser. Isso quer dizer que se tu quer manter o teu negócio aberto no sábado, tu pode. Se tu quiser fechar, tu pode. A população de Tel Aviv é uma população mais jovem, mais cosmopolita, menos religiosa, então muitos negócios e muitos lugares em Tel Aviv continuam abertos no sábado, normalmente. E em Jerusalém, a gente é uma cidade muito mais tradicional para todo mundo, tanto os muçulmanos como os cristãos, como os judeus que moram em Jerusalém, são mais tradicionais. Então em Jerusalém, a maior parte dos negócios judaicos sim fecham, não tudo. Se tu quiser hoje no sábado sair para almoçar, sair para ir fazer compras, você tem que saber onde. Tem que saber onde são as zonas que continuam abertas. E lembrando que o resto das religiões não fecham. Então, por exemplo, se tu quiser ir nas igrejas, as igrejas não fecham, as igrejas estão abertas no sábado. Tu quer ir agora almoçar no restaurante árabe muçulmano, ele está aberto. Então, tem que saber que zona de Jerusalém tu vai. Mas, claro, Tel Aviv é mais moderno, mais cosmopolita, lá 7 dias por semana, 24 horas por dia, a cidade pulsando e acontecendo. Bacana, legal. A gente começar a apresentar Israel para as pessoas, do ponto de vista burocrático, de vistos, vacinas, uma questão que eu acho que ainda traz dúvida para algumas pessoas, a questão do passaporte. Ter o carimbo, eu acho que Israel não dá mais carimbo no passaporte, é um selinho. Você explica para a gente um pouco dessa parte mais burocrática? Então, primeiro, para todo mundo que tem passaporte brasileiro, não precisa de visto. Simplesmente chega, entra em Israel, bem-vindo. Israel deixa todo mundo entrar em Israel. Quer dizer, eu já guiei gente iraniana em Israel. Eles não moram no Irã, porque eles não poderiam voltar depois de vir a Israel. Mas, quer dizer, a gente tem gente que faz Líbano, Síria, Irã, que visita Israel, deixa todo mundo entrar sem problema nenhum. Mas o revés nem sempre é verdade. Por exemplo, se tu visitou Israel, tu não pode entrar no Líbano, tu não pode entrar no Irã, tu não pode entrar em uma série de países. Então, o que Israel fez? Israel, em vez de carimbar, fez esse carimbo de Israel no passaporte depois de trazer problemas, Israel simplesmente dá um papelzinho, tu coloca o papel dentro do passaporte, e no dia que tu for para fora, tu pega, joga esse papelzinho fora,
e aí tu entra normalmente em qualquer outro país depois. Então, uma maneira de, em vez de Israel ficar batendo pé e brigando com alguns países que não permitem, simplesmente Israel mudou o método e hoje em dia não se carimba mais. Então, muita gente hoje em dia sim faz Israel e outros países árabes da região, sem problema nenhum. A minha dica é sempre comecem pelo país árabe e depois para Israel. Por exemplo, pode fazer o Boa Líbano e sacada. depois ir para Israel. Fazer. Bom, a Síria hoje em dia não dá mais para fazer, mas. Fazer, não sei, quem quiser, por exemplo, ir para o Irã, vai primeiro para o Irã, depois para cá. E assim por diante, porque Israel é bem mais tolerante, Israel é um país democrático. Qualquer pessoa que tenha vontade de entrar em Israel com boas intenções é bem-vindo. Então, não precisa de visto para brasileiros, não tem problema ter carimbo de países árabes e Israel não carimba o passaporte de ninguém mais hoje em dia. E isso facilita. Sim, sim. Quando eu fiz um sabático, eu rodei o leste europeu, eu quis, por exemplo, visitar o Kosovo. Só que eu também queria visitar a Sérvia. E a Sérvia e o Kosovo têm questões diplomáticas ainda pendentes. Eu li vários viajantes falando que se você tem carimbo do Kosovo, você tem dificuldade, pode ter problemas na imigração da Sérvia. E eu acabei não visitando o Kosovo por uma questão de logística de roteiro, justamente por causa disso. Porque eu teria que ir primeiro na Sérvia, para depois entrar no Kosovo e seguir viagem. E isso para mim não funcionava, não era a melhor logística para mim. Então acabei não indo para o Kosovo por essa questão, porque eu queria passar pela Sérvia e eu ia ter o carimbo do Kosovo, poderia ter problema. Por isso Israel não quer que ninguém deixe de visitar Israel e também não deixe de visitar outros países. Então a solução que Israel achou é não carimbar o passaporte. Então tu faz, por exemplo, Israel, depois tu viaja de Istambul tu vai para o país que quer e se perguntam de onde tu está vindo, diz que está vindo da Turquia e assim se resolve, é o jeitinho do Oriente Médio esse. Não, essa solução é sensacional, ótima, maravilhosa essa solução que Israel deu. E vacina, a gente precisa de alguma vacina para entrar? Graças a Deus, Israel, a gente não tem problemas com doenças, muito menos doenças tropicais, então não precisa de nenhuma vacina para entrar em Israel. Então, não aqui ninguém sabe nem o que é carteirinha de vacinação. Então, não tem carteirinha de vacinação, não precisa de vacina. Quem for fazer outros países também, aí, por exemplo, quem for para a Jordânia, para o Egito, para o Líbano, for visitar outros países, tem que ver as regras do outro país que vai visitar, mas Israel não precisa. Tá, joia. Legal. E já que a gente está falando dessa parte de visto, vacina, os aeroportos de chegada, especial para quem está saindo do Brasil para chegar em Israel, Tel Aviv é o hub de recepção? Então, a gente tem o aeroporto de Tel Aviv, que é o aeroporto Ben Gurion, que é o aeroporto internacional de Israel. Então, é o hub que todo mundo praticamente vem, é esse. A gente tem um segundo aeroporto internacional em Israel, que fica no sul, que fica próximo a Eilat, próximo do Mar Vermelho, mas ele só voa para a Europa e para o leste europeu. Então, são as companhias de low cost. Para quem vem para Israel, vem de Wizz, de EasyJet, Ryanair, essas companhias, algumas delas vão para lá, mas quem faz voos convencionais do Brasil, ou voo direto da Latam, ou voo da Alitalia, Air Europa, Lufthansa, todos esses, eles param em Tel Aviv mesmo, e que é o mais confortável, porque tu chega no aeroporto e ele tem trem, tanto para Tel Aviv como para Jerusalém. Uma coisa que eu preciso explicar para as pessoas sempre é que o aeroporto de Tel Aviv não fica em Tel Aviv. É um nome que às vezes engana um pouco, que nem o aeroporto de São Paulo não fica em São Paulo, na cidade de São Paulo fica em Guarulhos. Então, o aeroporto de Tel Aviv, ele fica numa cidade chamada Lod, que é como 20 minutos de Tel Aviv, 40 minutos de Jerusalém. Então, o pessoal pode chegar e pegar, ou alugar um carro, ou pegar uma excursão, ou pegar trem, e aí tu pode chegar em qualquer uma das duas cidades sem problema nenhum. Legal. E melhor época do ano para a gente explorar Israel? Tem uma época do ano assim muito determinada? Esse período não vai porque você não consegue curtir? Ou é um clima mediano ao longo do ano? Então, eu acho que dá para vir passear em Israel o ano todo. Só tem vantagens e desvantagens para todas as épocas. Então, que as pessoas venham, mas saibam o que esperam. Então, julho e agosto é o nosso alto verão, que é bem, bem quente.
Então, o pessoal que mora, às vezes, na parte mais norte do Brasil, que está acostumado com calor e não se incomoda, é uma boa época do ano para vir, porque é baixa temporada. Depois, a gente tem a nossa primavera e o outono, que são um clima super agradável, que é ótimo de vir, mas que tem um pouco mais de gente. Então, tu pega um clima um pouco mais agradável, mas o lugar está mais cheio. E por última questão, eu diria evitar, na realidade, 2 semanas específicas, que é a semana da Páscoa, tanto a Páscoa judaica como a Páscoa cristã, e também evitar a semana de tabernáculos, porque são semanas cheíssimas em Israel, elas são lotadas. Quem vem para comemorar, se tu vem para comemorar tabernáculos é uma festa bíblica que tanto judeus como evangélicos comemoram. Então, se um evangélico vem para Israel e diz, olha, eu quero passar a experiência de tabernáculo em Israel, eu digo, vem, aproveita e faz festa, tem mega eventos. Mas se tu não está vindo especialmente para passar esses eventos, então evita essas 2 semanas. E a gente tem a época do inverno, que é dezembro, janeiro e fevereiro, que eu acho uma época maravilhosa para vir. Porque o nosso inverno não é rigoroso, a gente não é Europa, a gente faz parte da Ásia. Então, o nosso inverno está assim, 10 graus, 20 graus, não é um inverno muito frio, Não, é por um tranquilo. lado. É bem tranquilo, Israel praticamente não neva, a gente tem um monte que neva em Israel mesmo, que ele tem neve o ano todo, que é o Monte Hermon, na fronteira com a Síria e quase com o Líbano também. E Jerusalém neva um dia a cada 2, 3 anos, então é pouca coisa que neva. Então eu acho o inverno uma boa opção, porque o clima é um clima bem tranquilo, por um lado, e por outro lado é baixa temporada, o pessoal normalmente não vem. Então, normalmente essa é uma boa época, eu acho, para quem não gosta de pegar muita fila, que venha no inverno. Legal, bacana. Você falou desse monte que ele tem neve quase o ano inteiro. Aí me veio na cabeça aqui agora, que às vezes sinto alguns pedidos assim diferentes. Tem estação de esqui aí? Tem estações de esqui, tem muita coisa em Israel que as pessoas não conhecem. Todo mundo sempre fala dos mesmos lugares. A cidade velha de Jerusalém, Tel Aviv, Marmor, a parte Por isso que eu te fiz essa pergunta. Mas tem tanta coisa off-track, tem tanta coisa fora do comum para se fazer em Israel, e uma delas é fazer esqui. Quer dizer, não diria para vir fazer férias de esqui, que nem tem gente que vai passar uma semana esquiar na Suíça, mas, por exemplo, quem vem para Israel e gosta de esquiar, dá para passear, dá para misturar junto com outros passeios, esqui, mas a estação de esqui ela só funciona no inverno aqui. Porque neve em quantidade. No período de dezembro a janeiro. Janeiro, fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro é a época que normalmente a estação de esqui está aberta. No resto do ano tem neve, mas é mais para fazer esqui bunda, para brincar de neve, não para fazer esqui mesmo. Esqui mesmo no inverno. Entendi. E você já esteve nessa estação de esqui? Já tive na estação de esqui. Eu pessoalmente não esquio, porque eu tenho medo. Todo mundo tem algum medo irracional nessa vida. O meu medo irracional nessa vida é de esquiar e de ventilador de teto. Eu morro de medo de ventilador de teto por algum motivo. Então, eu não esquio, mas eu adoro fazer esqui bunda. Então, eu vou lá, sento nas coisas de criancinha, nos discos, daí eu vou de disco, não de pé. Eu te perguntei se você já tinha ido, para entender se é uma estação de esqui que tem vários níveis e tal, ou se é uma estação de esqui mais simples, mais para realmente esqui bunda, ou mais para atividades com crianças, do que para quem realmente, não digo que é um profissional, mas que é um amante do esqui, né? Que é o cara que corre atrás de pistas diferentes. Então, e essa pista de esqui é uma pista básica e média. Para quem busca coisas de nível muito alto, coisas muito diferentes, eu não diria que Israel é um destino de esqui, mas é um destino que tu pode, por exemplo, contemplar junto muita coisa. Decidir fazer uma semana de aventura em Israel. Então, tu pode um dia fazer passeios de jipe pelo deserto, por grutas de sal, no dia seguinte fazer snapping, descer por cordas em crateras. Tu pode fazer trilhas no deserto, tu pode fazer esqui, tu pode fazer muita coisa junto. Então, eu diria que assim, olha,
vem, passa uma tarde esquiando, passa um dia esquiando, mas os outros dias faz outras coisas também. Então eu acho isso uma boa opção de Israel, é tu poder misturar no mesmo passeio outras coisas. Legal. Não, essa parte de aventura e de esportes radicais realmente é uma surpresa para mim. E eu perguntei da estação de esqui por uma curiosidade que você comentou do monte. Realmente eu acho que eu não vi essa informação em lugar nenhum. Eu já vi que tem uma variedade de coisas para se fazer em Israel, mas estação de esqui realmente eu não lembro de ter lido. Então essa dica que você deu foi bem diferenciada. Legal. Quem gosta de fazer, quem gosta de esportes e aventuras radicais, tem duas coisas que são muito populares em Israel. Uma delas que é fazer trilha. Israel é o país do mundo com a maior quantidade de trilhas por metro quadrado do mundo. Então, aqui a gente tem mapas e mapas e faz parte da cultura israelense fazer trilhas. Então, tu diz, olha, hoje a gente vai fazer uma trilha pelo Monte Carmelo. Então, tu vai para a parte verde, bonita, passa por riachos. No dia seguinte, vamos fazer agora uma trilha no deserto. Então, tu pode caminhar no deserto da Judéia, chegar num oásis. Então, se faz muitas trilhas. E tem trilhas também de diferentes níveis em Israel, das mais fáceis às mais difíceis. E isso, sim, Israel se destaca muito na questão de hiking, de caminhadas e de trilhas. E a outra também é em bicicletismo. Então, Israel tem preparado muitas zonas para fazer passeios de bicicleta. E são passeios seguros. Por exemplo, eu estive no Chipre e o pessoal faz passeio de bicicleta na autoestrada, o que é perigoso. Aqui em Israel, a gente tem autoestradas como se fosse, só que só para bicicletas. Então, tu pode fazer um passeio de bicicleta pelo deserto e eles têm como se fosse uma mini autoestrada de tamanho de um carro, como se, uma ciclovia. Vamos botar o nome certo, é uma ciclovia de bicicletas, só que são quilômetros adentro no deserto. Então, tu pode fazer passeio de bicicleta no deserto e também, para quem gosta de aventura mesmo, dá para fazer mountain bike. Tu pode fazer no deserto mesmo, fora da ciclovia também. Tu pode descer as montanhas de Sodoma e Gomorra com uma bicicleta. Bacana. E é possível fazer, por exemplo, porque Israel não é um país de dimensões continentais, né? De norte a sul não são tantos quilômetros e leste a oeste muito menos. É possível fazer esses eixos nessas ciclovias que você comentou? Então, a gente tem uma coisa que se chama Shvil Israel, que é o caminho de Israel, que ele conecta do norte ao sul de Israel para fazer de trilha. Ele normalmente ele é mais adaptado à caminhada. Tem trechos dele que também são de bicicleta. Tem trechos que seria daí mountain bike, seria para fazer mais bicicletismo de aventura ou caminhada. E é um caminho que muita gente faz, é um dos meus sonhos fazer ele algum dia. São 2 meses caminhando. E daí só que não vai em linha reta. Hã? Eu ia te perguntar isso, o tempo. São 2 meses caminhando? São 2 meses caminhando porque ele não faz em linha reta, ele vai passando. Então, imagina você está caminhando a trilha, de repente a trilha passa no Mar Morto, passa em sítios arqueológicos e ele vai passando por muitos pontos históricos importantes. Então, a ideia não é só fazer Israel de norte a sul, mas é fazer aproveitando e conhecendo e descobrindo. E é uma coisa muito, muito popular. Inclusive, a gente tem aqui os anjos do caminho, que se chamam, que são gente que moram nesses lugares. Quando tu mora perto da trilha, toda a trilha é demarcada, de norte a sul, literalmente toda a trilha é demarcada. Então, quem mora nessa zona da trilha, às vezes o pessoal põe uma plaquinha na porta dizendo, eu sou um anjo do caminho, e daí tu pode bater na porta da casa da pessoa e dizer, olha, eu tô passando aqui, tô caminhando, daí eles vão, te dão água. Tem alguns, inclusive, deixam de dormir na casa deles. Então, tem parte da cultura israelense. Em geral, também, a cultura israelense é uma cultura muito aberta e uma cultura que um não tem medo do outro. Porque no Brasil, tu jamais abriria a porta da tua casa para uma pessoa estranha. Tu jamais daria carona para uma pessoa porque a gente tem medo. Aqui não. Aqui eu lembro, eu fiz alguns trechos de caminhada em Israel. O mais longo que eu fiz é uma trilha que se chama Miyam Leyam, que quer dizer de mar a mar. Eu fiz caminhando do mar Mediterrâneo até o mar da Galileia. São 3 dias de caminhada. Quer dizer, 3 dias em comparação a 2 meses, mas ainda chego lá. Então, a gente fez 3 dias de caminhada e no caminho a gente parou na casa de um desses anjos
A gente não dormiu lá, a gente dormiu no campo, tu vai e tu passeia com a barraca. Então tu vai, tu para à noite, abre a barraca, e a gente parou na casa de um dos anjos, ele nos contou um pouco sobre as histórias do lugar, né? E também nos deu biscoito e água e refrigerante, e depois a gente seguiu o caminho. Mas é uma coisa que também faz tu conhecer a população local, quer dizer, não só conhecer Israel turística, não só conhecer os lugares tradicionais, mas também conhecer a população local, uma experiência muito legal. Muito legal essa dica, bem importante. Essa trilha, por exemplo, é uma trilha fácil de fazer? Essa que você fez de mar a mar? O nível dela seria então, é uma base? Vamos dizer o seguinte, o nível intermediário, eu não sou uma pessoa muito atlética, quer dizer, eu tenho 30 anos, eu estou em forma, e naquela época eu tinha um pouco menos ainda, mas assim, uma pessoa com uma forma básica, então tu caminha 20 quilômetros por dia, não precisa ser muito mais que isso, não, nessa zona não é uma zona extremamente montanhosa, então é um caminho de nível médio. A gente tem todos os níveis aqui em Israel, desde as trilhas mais difíceis até as mais básicas. Então, em Israel, a gente também tem algumas vezes que a gente faz trilhas mais fáceis, ou trechos mais fáceis, tu vê inclusive crianças fazendo. Então, e por isso as crianças aprendem aqui a conhecer e a passear na natureza desde criança, e é muito legal. E por isso, sempre se informar com quem conhece, se programar antes, programar onde tu vai dormir, onde tu vai comprar comida, e os caminhos são demarcados. E se a gente já está falando de trilha, eu quero dizer uma trilha que é uma coisa única em Israel, que se chama Trilha de Jesus. Aqui se demarcou em Israel, na região da Galileia, os caminhos de Jesus. Isso quer dizer que tu faz o mesmo caminho que Jesus fez caminhando. Então, por exemplo, tu vai de Nazaré, aonde Jesus cresceu, até a cidade de Caná da Galileia, onde ele fez o primeiro milagre dele, transformando água em vinho. Tu vai até Quefarnaum, que é a cidade que ele vai viver depois que ele sai de Nazaré. Então, toda a vida de Jesus na Galileia está demarcada com trilhas, e o pessoal faz os caminhos de Jesus caminhando. Então, não é só a parte de conhecer Israel, natureza, conhecer a sociedade, mas também tem uma questão religiosa. Tem gente que gosta de fazer os caminhos de São Tiago de Compostela, que a gente tem literalmente os caminhos que Jesus caminhou, são caminhos de nível, a maior parte deles fácil, a maior parte deles são planos, não são montanhas, muitos deles são acessíveis, tem hostels construídos no caminho, para quem também não precisa dormir em barraca, dá para dormir em hostel. Tem toda uma programação feita para isso. Então, uma dica para quem gosta de fazer trilha é fazer uma trilha única, que é a trilha de Jesus. Legal. E esses caminhos, essa trilha de Jesus, também são trilhas curtas, assim, de 1, 2 dias. Então, conseguiria encaixar numa viagem, por exemplo, de 12, 13 dias em Israel, pegar 2, 3 dias para fazer isso. Então, a trilha são vários trechos. Tu pode escolher fazer todos os trechos, tu pode escolher fazer alguns. Tu pode dizer, olha, eu quero fazer Nazaré, que eu falo, não, mas eu não vou seguir depois, eu não vou fazer Nazaré Caná. Então, tu pode encaixar segundo o número de dias que tu tenha. Eu acho que o mínimo seria 1, 2 dias dedicado a isso, até no máximo uns 5, 6 dias. Então, esse é o intervalo de tempo, e aí tu encaixa segundo a tua vontade, segundo a tua disposição física e o tempo que tu tem com o resto das coisas. Legal. Já que a gente começou a falar um pouquinho de tempo e de roteiro, aquela pergunta que todo mundo faz e que é super delicada, porque eu costumo dizer que não existe perfil de viagem certa, né? Tem um momento da pessoa, cada viagem é uma viagem, cada viagem é um momento, é o tempo que a pessoa tem, mas de uma maneira geral, para as pessoas terem em mente e começar a pensar em separar um período do ano para visitar. Quantos dias você recomendaria para tentar aproveitar? Você poderia até dizer para a gente ficar um mês em Israel, mas uma média, normalmente de férias que as pessoas têm. O que você sugere de reservar a quantidade de dias para conhecer esses principais pontos, que é Tel Aviv, Jerusalém, e de repente fazer uma trilha dessa, ir até o sul de Israel? Quanto tempo, mais ou menos, você recomendaria? Então, eu sempre digo, o curso de guia que eu fiz, que é o curso nacional e obrigatório aqui para ser guia, são 2 anos viajando. Para conhecer tudo, foram 2 anos. Então, não dá para fazer todo Israel em uma viagem só. E a pessoa, quando vem, ela tem que escolher o que ela vai fazer. Eu normalmente recomendo no mínimo de 7 dias. Claro, quem tem menos, nem todo mundo pode se dar o luxo de passar tanto tempo em Israel, mas o mínimo para conhecer os principais lugares são 7 dias.
ideal pelo menos uns 10 dias para conhecer um pouco mais. Por exemplo, se tu quiser fazer o sul de Israel, porque com 7 dias é o seguinte, tu vai um dia fazer Tel Aviv e Jaffa, um dia tu faz a zona do litoral, Cesareia, Haifa, ou a cidade de Acre também. Tu passa 2 dias dedicado a Galileia, que é a parte bíblica de Jesus. Nazaré, Cafarnaum, Caná da Galileia, o Mar da Galileia, toda a zona onde Jesus viveu e ministrou. Então lá é 2 dias. Depois, uns 2 dias para Jerusalém. Uns 2 dias para Jerusalém. Tu tem daí também o Mar Morto para conhecer, e tu tem a Autoridade Palestina, que são as cidades de Belém e Jericó. Então, olha o que eu falei, que é o mínimo do mínimo, já são vários dias de viagem. Isso tudo em 7 dias, né? Exatamente. Esse que é o... Mas é super corrido, né? Claro. Isso quer dizer, fazendo com um bom ritmo, e somente para fazer com um guia, porque fazer viajando sozinho normalmente demora mais do que fazer com guia. Então, esse é o ritmo intenso, que são normalmente o ritmo das caravanas de Israel. O pessoal que vê esses grupos vindo para Israel, normalmente esse é o itinerário básico. E daí, com mais dias, dá para fazer mais coisas. Se dedicar mais tempo a Jerusalém, ou aproveitar um dia no litoral do Mar Mediterrâneo, ou também descer para o sul de Israel, para a zona de Eilat. A zona de Eilat, a zona do Mar Vermelho, é maravilhosa. E a zona de esportes marítimos. Então, para quem gosta de fazer mergulho, porque lá tem corais. São os corais do Mar Vermelho. Então, para quem gosta de fazer mergulho, de nadar com golfinhos, de fazer tem também zona de trilhas, de jipes. Então, esportes marítimos tem no sul de Israel, mas isso quer dizer que não tem que ou acrescentar dias, ou abrir mão de alguma outra coisa, por exemplo, a da Galileia. E também de Eilat saem os passeios diários para a Jordânia. Muita gente gosta de conhecer Petra também. Petra é um lugar lindo, maravilhoso na Jordânia. Então, muita gente de Eilat faz passeio de bate e volta de um dia para a Jordânia. Então, visitar a Jordânia de um dia só de outra maneira é complicado. Então, normalmente tu encaixa Eilat e a Jordânia também junto. E outra coisa que eu estava pensando na hora que eu estava falando em Eilat, que a maior parte das pessoas não sabe, é que Israel é uma das maiores rotas migratórias de pássaros do mundo. 500 milhões de pássaros passam nos céus de Israel todos os anos, 2 vezes por ano. Então, quando tu vem na época certa, no outono e na primavera, os céus de Israel estão cheios de pássaros. E tem 2 pontos de observação de pássaros principais de Israel. Um deles é em Eilat, e o segundo, que na minha opinião é o mais bonito de todos, ele é considerado um dos 10 melhores lugares do mundo para fazer observação de pássaros, é o Vale da Hula. Hula, que é H-U-L-A. O Vale da Hula, no norte de Israel, é um lugar maravilhoso. Ele tem lá uma zona de pântanos, mas não pântanos feios de filme, ele é bonito. Então tem lá pântanos, tem uma zona aberta, e já que Israel não é floresta, essa zona pelo menos não é floresta, já que a maior parte é aberta, tu vê os pássaros todos. Então tu tem lá trilhas que tu vai caminhando para dentro é uma reserva florestal, e são pontes que passam por cima do pântano, então tu vai caminhando pelas pontes e tem umas torres de observação, então tu pode subir nas torres e olhar, e é uma coisa assim de tirar o fôlego, tu vê aquela quantidade de pássaros para quem... E eu sei que tem gente que... Eu sou super fã, mas tem gente que eu sei que a paixão da vida é fazer observação de pássaros, observação de animais. Então, esse é realmente um lugar imperdível, que é o Vale de Hula. Então, é uma opção também super legal e muito pouco conhecida de Israel. Eu quero ver se eu consigo ir na próxima zona de migração. Agora ainda demora uns meses, mas da próxima vez, no próximo outono, eu vou ver se eu consigo ir lá e filmar um pouco também para mostrar para o pessoal. Não, muito legal essa dica. Mais uma dica super bacana. Já anotei aqui. Vou ver se eu pego umas fotos e faço até uma divulgação também. Bem interessante. Você falou que em Eilat também tem observação, né? Então dá para casar, por exemplo, uma pessoa que queira visitar Petra, que é o caso desse casal que eu fiz a consultoria. Eles queriam visitar Petra, eles passaram uma noite lá. Dá para ver o Petra by Night. Então dá para casar essa observação lá em Eilat, né? Sim. Dá para casar a observação ou em Eilat para quem vai, ou casar a observação na Galileia para quem está lá também.
porque o outro local fica na Galileia. Então, ou se está no norte ou se está no sul, tem os dois lugares que dá para casar. Legal. E sobre a autoridade palestina, fala para a gente um pouco o que as pessoas, quais são as cidades que as pessoas poderiam conhecer lá. E eu acho que também, para algumas pessoas, elas têm um pouco de receio se é seguro visitar a autoridade palestina, como é que é essa questão ali da fronteira, né, de passar de Israel para a autoridade palestina e vice-versa. Então, deixa eu dizer uma coisa, pessoal. Não acreditem em tudo que vocês veem na TV. A TV mostra fronteiras, isso e aquilo. A realidade é muito mais tranquila. A realidade é que a gente vive juntos. Um sentado no colo do outro, praticamente. Então, onde termina Israel, onde termina Jerusalém, na realidade, começa já a autoridade palestina em Belém. Literalmente, as duas cidades se encostam. Tem um lado da rua Israel e o outro lado da rua é Belém. E tem uma fronteira no meio, dividindo. Por que a fronteira tem esse muro que a gente vê muitas vezes na TV? Na realidade, o muro é para as pessoas não passarem caminhando de um lado para o outro, e sim passarem pelo posto de fronteira. Tem um posto de fronteira, ninguém para, ninguém verifica nada, os ônibus entram, saem. A gente passa, daí o pessoal olha, quem está no ônibus? Brasileiro, Brasil, passa. Então é bem tranquilo. Para te ter uma ideia de quão tranquilo pensa o seguinte, tá aqui Jerusalém, tá aqui Belém, e no meio a fronteira. Mas se tu sai de Jerusalém, tu vai pro deserto da Judeia e entra por trás, por esse lado não tem fronteira. Então a fronteira é só de um lado, mas não é do outro. Então assim, a gente convive um do lado do outro, 500 mil de pessoas cruzam a fronteira todos os dias. Então é muito tranquilo, nem querem passaporte. Tem que levar passaporte, porque em teoria é uma fronteira, e em teoria a polícia ou o exército pode pedir para olhar, na prática nunca olha. Mas é bem tranquilo. Eu sugiro pegar, quando se vai para a autoridade palestina, não se ir por conta própria, e sim pegar uma excursão, porque a autoridade palestina é um pouco mais bagunçada, primeiro. O transporte público dentro não funciona, o pessoal fala menos inglês, chegar de um lugar para o outro é complicado, e carro alugado em Israel não pode cruzar para a autoridade palestina. É que nem tu alugar um carro no Brasil, por exemplo, eu sou de Porto Alegre, a gente está a 8 horas da fronteira com a Argentina. Tu não pode alugar um carro no Brasil e cruzar a fronteira para a Argentina. Né? Então, tu está alugando para Israel, tu só pode ficar em Israel. Então, o pessoal, por exemplo, que aluga carro para viajar por conta própria, com um guia no carro, esse mesmo carro não cruza a fronteira. Então, é o dia que realmente aconselho pegar uma excursão, pegar um guia, pegar uma coisa um pouco mais organizada, mas é super seguro. E as duas principais cidades que se visitam são a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Lá o principal local é a Gruta da Natividade, o local do nascimento de Jesus. Então, tem a Igreja da Natividade, tem Belém e também tem Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo, ela fica próxima do Mar Morto. E tem lá o local da tentação de Jesus, tem a fonte de Eliseu, tem a árvore de Zaqueu, tem muita história bíblica também. Eu sou super fã de Jericó, a população lá é super legal. Eu costumo entrar em Jericó com meus grupos. Belém normalmente não, porque Belém tem guias locais. Então é uma questão, acho que, de coleguismo nesse caso. Então, esse é o trabalho deles, esse é o meu trabalho, então vamos cada um deixar também o outro trabalhar, também o outro ganhar o seu dinheiro. Então, quando a gente trabalha em parceria com guias cristãos da Autoridade Palestina de Belém, eles guiam em Belém. Em Jericó não tem guias locais, a gente normalmente guia, então eu, como guia israelense, eu entro em Jericó, eu circulo com o meu crachazinho, e meu crachá está escrito que eu sou israelense, quer dizer, eu falo em hebraico lá, é bem tranquilo. Eu sou super fã da comida de Jericó, é muito boa. Eles têm tâmaras maravilhosas, todas as tâmaras aqui de casa eu sempre compro lá em Jericó. Então é super legal. E tem também alguns outros lugares menos conhecidos na Autoridade Palestina que também dá para visitar. Um deles é a cidade de Betânia. Betânia é onde moravam Marta, Maria e Lázaro. Para quem conhece um pouco mais de história bíblica, eles eram amigos de Jesus e eles hospedavam Jesus na casa deles. E Jesus também vai ressuscitar Lázaro. Então tem o sepulcro vazio de Lázaro e tem uma igreja construída sobre os restos da casa deles. Então também é uma cidade bíblica que dá para conhecer. E para quem vem para Israel especificamente para conhecer geopolítica, para quem o interesse da vida é conhecer o conflito do Oriente Médio, geopolítica e tudo isso, também dá para ir para Ramallah, que é a capital da Autoridade Palestina.
Não um passeio turístico. Eu conheço porque eu decidi que eu queria conhecer para ver. Eu acho importante também, porque se a gente é vizinhos, querendo ou não, a Tem que gente tem que entender o se vizinho. conhecer, a gente tem que, eu acho importante um falar o idioma do outro, apesar de meu árabe ser muito ruim ainda, eu ainda tenho intenções de no futuro falar árabe. Então a ideia é assim, um conhecer o outro também, um conhecer as ideias do outro, por isso eu fui conhecer Ramallah. Então, para quem especificamente quer conhecer geopolítica, pode conhecer a Autoridade Palestina, a capital que é Ramallah. Mas além disso, não tem nada turístico lá. Legal. Para ir ao Mar Morto, é preciso cruzar a Autoridade Palestina, certo? Ou não? Não, não. Então, é complicada a história. Eu vou tentar resumir. Tem uma zona que se chama Cisjordânia. A Cisjordânia não pertence a ninguém. A Cisjordânia ela foi dividida. Parte da Cisjordânia está sob controle da Autoridade Palestina, parte da Cisjordânia está sob controle de Israel e parte da Cisjordânia está sob controle conjunto. Na parte israelense, ela é de livre circulação a todos. Então, quando tu vai de Jerusalém para o Mar Morto, tu passa pela Cisjordânia, mas tu está dentro da zona de controle de Israel. Então, legalmente, não é parte de Israel, mas é controle sobre Israel. Justamente quando se fala das negociações de paz, o que está se negociando não é justamente a negociação da Cisjordânia. A discussão é o que da Cisjordânia vai ser anexado a Israel e o que da Cisjordânia vai ser entregue a criar um futuro Estado palestino. E por isso tem zonas que estão para um lado, tem zonas que estão para o outro, tem zonas que são conjuntas. Então, o caminho, a maior parte das estradas grandes e boas, elas são na zona de controle israelense. Entendi. Legal. E você falou sobre as tâmaras. Vamos falar da gastronomia israelense. Isso são duas coisas que me atraem muito em viagem e que são os pontos que decidem se eu vou ou não para um destino. É história, eu gosto muito de história, e gastronomia. E Israel tem esses dois pontos super bem, com boas notas. Fala sobre a gastronomia. Eu tenho muita curiosidade de conhecer a gastronomia israelense. Um prato, por exemplo, que é imperdível, que a pessoa que for para Israel ela tem que experimentar, porque só consegue comer aí em Israel. Você não vai comer isso, mesmo que tenha um restaurante super renomado aqui no Brasil, israelita, mas você não consegue ter esse prato. Então, Israel tem uma comida muito boa e a comida aqui é muito fresca. Então, a gente normalmente come coisas feitas na hora. Então, Israel. E outra coisa, Israel, a gente tem uma gastronomia que é um mix da região. Então, coisas que tu come em Israel, elas são parecidas às vezes com comidas libanesas, com comidas egípcias, mas elas têm um toque israelense. Então, você vai começar com bebidas, o suco de romã é o que há de tomar, porque as romãs aqui em Israel são enormes, tem mais de 1 quilo, 2 quilos, às vezes uma romã sozinha. Então, o que eles fazem? Eles põem a romã na geladeira, eles colocam uma geladeira cheia de romãs, e daí eles cortam a romã ao meio, colocam ela no espremedor que parece de laranja, e fazem espreme, e sai o suco já geladinho, e assim tu toma, sem água, sem açúcar, sem nada. Porque a agricultura aqui é de muita qualidade. Então, a romã aqui é muito doce, ela não tem aquele gosto astringente que tem no Brasil, nem ácido azedo que tem no Brasil. Então, o suco de romã para beber. E para comer, a gente tem os nossos lanches tradicionais, que é o falafel e o shawarma, que são parecidos com os países vizinhos. Então, é um pão sírio que tu abre, dentro tu coloca o hummus, que é pasta de grão de bico, tu coloca salada, tu coloca tahine, tu coloca um monte de coisa, e daí tu coloca ou as bolinhas de falafel, que elas são feitas de grão de bico moídos frito, ou o shawarma, que é aquele churrasquinho grego que vai rodando, que vai cortando e botando dentro. Então, esses são os lanches. Mas a gastronomia de Israel está se desenvolvendo muito nos últimos anos. Então, para quem gosta de cena de culinária mesmo, Tel Aviv. A gente tem chefes com estrelas Michelin. Israel não tem nenhuma estrela Michelin oficialmente por questões políticas do guia Michelin. Aqui no final tudo acaba em política. Mas tem chefes israelenses que conseguiram receber estrelas Michelin por fora de Israel. Fora de Israel. Então eles têm restaurantes na França com estrela Michelin, mas os restaurantes daqui não recebem. Mas muita comida boa. Então a onda aqui, esses chefes, o que eles fazem é comida tradicional gourmet. Então assim, eles vão fazer uma salada de tabule com romãs, com isso, com trufas. Então eles fazem uma releitura
dos pratos tradicionais. Isso está muito na moda aqui. Então, tem mercados maravilhosos de comida, tem restaurantes maravilhosos. E para quem quer provar culinária, tem 2 lugares que eu sugiro. Para quem está em Tel Aviv e no Sarona Market, Sarona, não, ao contrário. Sarona, galera, desculpa, é um sábado, eu tô de folga. Não, tranquilo. Eu estou anotando aqui, eu vou fazer um resuminho desse nosso bate-papo, eu vou colocar lá no meu Insta. Sarona Market, isso em Tel Aviv, né? Isso em Tel Aviv, que ele é um mercado de comida tradicional gourmet, então tu vai ter azeite de oliva da Galileia, trufados. Ele é um negócio assim, super estilo mentalidade Tel Aviv. E em Jerusalém tem o Machane Yehuda. O Machane Yehuda é a feira popular de comida, e ela é realmente popular. É onde o povão de Jerusalém vai comprar comida. Então lá aquele suco de romã feito na hora, os doces que são os baklava, que são os doces de uma massinha folhada, recheados de nozes. Daí tu vai pegando, daí tu vai, pega, põe a mão, prova uma azeitona na banquinha da outra. Então é um mercado, vamos dizer, entre aspas, mais bagunçado, mas ele é muito, muito autêntico e tu consegue provar em um restaurante só, em um mercado só, toda a comida israelense. Então super sugiro ir na Machane Yehuda e provar lá as comidas, e tu consegue, em um lugar, provar um pouco de tudo. Legal. Esse Machane Yehuda é tipo o mercado municipal? Seria tipo o mercado municipal de São Paulo, por exemplo? Exatamente. Quem quiser depois Legal. dar mais uma olhada, eu tô com um canal de YouTube novo, eu fiz alguns vídeos pra lá, e um dos vídeos justamente foi na Machane Yehuda. Então, depois, quem quiser dar para olhar no canal, eu caminhando e comendo no mercado. Ah, legal. Eu vou colocar o link do teu... É o mercado público. Eu vou colocar o link do teu canal depois na descrição, quando eu subir essa live lá pro YouTube, eu coloco o link do teu canal para o pessoal ver. Muito legal. É o tipo de atividade que eu tento sempre encaixar nos meus roteiros, é catar um mercado municipal, porque lá, num lugar só, você consegue praticamente conhecer a culinária do país. Exatamente, é um programa super legal e é uma coisa autêntica, quer dizer, ele é um mercado de locais, então assim, os preços são em shekel, as coisas são realmente um mercado para a gente que mora aqui, então tu conhece junto a cultura, tu conhece a comida, é uma coisa realmente, não é de faz de conta. Legal. Ainda sobre gastronomia, eu li alguma coisa falando sobre tradição, eu não sei se a pronúncia vai estar certa, kosher ou kosher, que algumas restrições que algumas comunidades têm, por exemplo, algumas comunidades não consomem leite, outras só consomem carne de cordeiro e frango. Tá, vamos começar. Sim, é kosher. Eu não sei se consegue resumir isso, mas... Sim. Kosher, kasher são diferentes pronúncias, uma em inglês, a outra em português e a outra em hebraico, mas... Outra vez, voltando ao que eu falei antes, Israel é um país democrático, cada um come o que quiser. Mas Israel é um país de maioria judaica. 75% das pessoas que moram em Israel são judeus, e desses partes comem comida kasher. Isso quer dizer que tem uma série de restrições alimentares. A mais famosa é a questão de não comer porco. Os judeus não comem porco. Mas não é só porco, tem uma lista de animais que são proibidos, e isso também inclui frutos do mar. Então, aqui em Israel, no supermercado, não vende porco, não vende camarão, não vende lula, polvo, frutos do mar em geral não vende, só peixes de escama, mas frutos do mar não. Tem alguns mercados, pode ir em algum lugar de comida especializada e tu acha, mas no supermercado comumente em Israel não tem. Então, tem primeiro a questão de que animais pode e que não pode comer. O que sim normalmente se come é frango, vaca, cordeiro e coisas assim desse estilo. Além disso, tem uma questão de não se misturar derivados de carne com derivados de leite. Porque está escrito na Bíblia que tu não vai cozinhar a carne do bezerro no leite da mãe. Então, a interpretação judaica é não misturar carne com leite. Então, por exemplo, tu vai aqui em Israel no McDonald's e não tem queijo. É só hambúrguer mesmo. Tem alguns McDonald's que tu pode pedir para eles colocarem, eles colocam. Alguns nem pedindo eles colocam, eles nem têm leite lá. Então, aqui, por exemplo, os restaurantes. Tu só pode comer um ou outro. Muitos restaurantes, principalmente em Jerusalém, eles escolhem, olha, esse restaurante ele é especializado em carnes e vai ter carnes e não vai ter nada de leite.
Então, tu vai poder ir num, por exemplo, um restaurante italiano e vai ter massa bolonhesa, vai ter lasanha de carne, vai ter carpaccio, vai ter isso, vai ter aquilo, mas não tem molho branco, não tem queijo para botar em cima. Isso acontece super seguido, que a gente está em restaurantes, por exemplo, alguma família brasileira pega uma massa com molho bolonhesa e diz, pode trazer parmesão para colocar em cima? Parmesão. A gente não tem. Ou o contrário, quer dizer, ou o restaurante diz a gente vai ser um restaurante só de leites. E daí vai ter lasanha de 4 queijos, vai ter pizza, vai ter massa com molho branco, saladas com queijos. E aí não tem nada de carne. Por isso Israel é considerado um dos melhores lugares do mundo, para vegetarianos e veganos. Israel é o país do mundo com o maior número de veganos per capita, para começar. E além disso, por causa das regras alimentares, essa questão de consciência do que tem leite, do que tem carne, o que não tem um, que não tem outro, é uma coisa muito comum. Então, para quem vem para Israel e é vegetariano, a gente tem muitos restaurantes vegetarianos pela questão de eles servirem leite e não quererem servir carnes. Legal, interessante. Muito bom. Eu acho que a gente pode abrir, está quase estourando o nosso tempo de 1 hora, para perguntas e respostas. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fique à vontade. Eu acho que é Eduardo o nome dele, perguntou sobre câmbio. Qual a melhor moeda para se levar aí para Israel? Vamos começar com a moeda que não é para levar. Não tragam reais para Israel. Eu vejo o pessoal às vezes fazendo isso. Porque uma tia minha foi para Israel há 10 anos atrás e ela trocou reais. Não tragam. Poucas casas de câmbio aceitam real aqui em Israel, muito poucas, e se elas aceitam é com câmbio péssimo, então não façam isso. Eu diria trazer dólares para Israel, ou euros também aceito, dólares é um pouco mais aceito, então eu diria se tu pode escolher entre dólares e euros, traz dólares, ou shekel. Tem lugares no Brasil que vendem o shekel, que é a moeda israelense, só confiram que vocês estão pagando um preço justo. Aqui em Israel, tem muitas casas de câmbio, principalmente Tel Aviv, Jerusalém, tem casa de câmbio em tudo que é lugar. Então, tu vem, traz dólares, e daí na casa de câmbio tu troca. E praticamente todos os lugares em Israel também aceitam cartão de crédito. Não de débito. Cartão de débito brasileiro não funciona em Israel normalmente. Mas cartão de crédito sim. Então, trazer cartão de crédito e passando cartão de crédito e usar um pouco de dólares, um pouco de shekel. Legal. Já que a gente está falando de moeda, uma ordem de grandeza em relação a custo de vida, mas aquele custo de vida que normalmente o turista e o viajante precisa, que é ir para um restaurante jantar, comer um lanche. Comparado aqui com o Brasil, é mais ou menos a mesma coisa? É mais caro? É um pouquinho mais barato? Então, Israel não é um país barato para se viajar, eu não quero iludir ninguém. Principalmente o que é caro em Israel é hospedagem. Então, antes de vir, dá para programar a hospedagem e tem diferentes níveis. Talvez quem está acostumado a ficar no hotel 5 estrelas na Europa, aqui em Israel, pelo mesmo preço, vai pegar um hotel 4 estrelas. Então, a hotelaria é um pouco cara em Israel, mas sempre dá para dar um jeito, sempre dá para buscar alguma opção de preços. Mas, quer dizer, a hotelaria é relativamente cara e comida também é uma coisa relativamente cara em Israel. Sentar num restaurante agora, tu vai sentar num restaurante, tu vai sair com uma conta de $20 por pessoa, assim, no restaurante básico. Então, que é um pouco mais. Mas por isso também tem opções de lanches. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz, às vezes, para fazer o passeio sair mais em conta, se alguém quer ter um budget mais limitado, é almoçar um shawarma ou falafel, que são esses sanduíches que eles alimentam. Eles são super gostosos, mas por serem considerados lanche, eles são mais baratos. Então, por exemplo, é uma opção de baixar custos. Também tem a questão do tipo de excursão que tu faz. Tem guias privados e tem passeios em grupo. Então, por exemplo, se tu quer manter a viagem para Israel uma viagem um pouco mais em custo, tu pode se juntar a um passeio em grupo. Como a gente falou, tem lugares com a autoridade palestina que realmente vale a pena. Então, eu acho que Israel em geral vale a pena fazer guia, mas tem lugares que realmente eu acho melhor realmente se juntar a uma excursão. E tem também guias privados que saem um pouco mais caro, mas tem um serviço mais personalizado. Então, dá para adaptar a viagem de Israel com o budget que a pessoa tem, com a verba que a pessoa tem para fazer a viagem. Legal.
A Consuelo perguntou se dá para ir com criança e quais cidades que você recomendaria para quem está viajando com criança. Então, primeiro, Consuelo, um beijo. Ela é uma fofa. Então, dá para fazer Israel com crianças, com certeza. Daí cada pai conhece a sua criança e sabe o ritmo que a criança aguenta, mas tem muita coisa legal para se fazer. Depende da idade também, mas praticamente todo lugar em Israel ele também é acessível a crianças. A população israelense tem filhos. Aqui é normal, uma família normal ter 3, 4 filhos. No Brasil isso já não existe. Aqui a população gosta de ter crianças. As crianças são muito bem aceitas em lugares públicos e pois tem muita programação para crianças também em Israel. Então dá para adaptar um itinerário, dá para fazer passeios em túneis com água, dá para fazer passeios em carrinhos, tem de toda opção para todas as idades, aí depende da criança, depende do interesse dos pais, mas dá para adaptar. A questão é realmente ver um itinerário bom. Legal. O Luciano perguntou como é a imigração em Israel. É tranquila, né? Foi o que você comentou no início, não precisa de visto, nada disso. Deixa eu complementar toda essa história. A imigração em Israel é tranquila. Normalmente tu chega, eles carimbam o passaporte, eles não te carimbam o passaporte, te dão um papelzinho dentro do passaporte, tu passa. Se tem alguma coisa suspeita, eles podem te mandar para a salinha. E às vezes a gente ouve histórias, me mandaram para a salinha. Eu, nesses anos todos, nunca tive uma pessoa, das milhares de pessoas que eu já acompanhei em Israel, nunca tive uma pessoa que foi negada a entrada em Israel. Então, pode acontecer. Rapidinho. Vai cair em 15 segundos, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa, eu vou abrir de novo, e aí a gente continua, tá? Tá bom. Vai cair em 15 segundos. Eles vão voltar, gente, não vai embora não. Voltamos. O Instagram fica derrubando a gente. Mas bom, o que eu estava falando em relação à migração. Às vezes eles podem mandar a pessoa para essa linha. Se a pessoa tem alguma coisa que chama atenção, eles põem nessa linha, eles verificam que está tudo bem e aí te liberam. Eu nunca tive, nesses anos todos, ninguém que teve entrada não permitida em Israel. Eu tive gente que foi pirã, tive gente que fez de tudo. Israel quer que as pessoas venham, querem que as pessoas viajem. Israel só quer garantir que todo mundo que está entrando em Israel tenha boas intenções. E por isso, quer dizer, Israel é um país tão seguro. Por isso a gente caminha na rua tranquilos que nada vai acontecer. E por isso, se vocês são mandados para essa linha, não é comum. Acontece, mas não é comum. Então não leve nada para o lado pessoal. Mas podem ficar tranquilos. Justamente, às vezes a pessoa chega tão nervosa na imigração que a pessoa diz, por que ele tá tão nervoso? O que essa pessoa fez de errado? Mas na realidade tu chega tranquilo, tu fala, tô vindo para Israel, quero conhecer os lugares santos, quero passear, tá tudo bem. E aí entram, porque Israel não tem medo de imigração ilegal brasileira. Quer dizer, às vezes o pessoal brasileiro tem um pouco de receio de ir para a Europa, porque na Europa, às vezes, algum país assim, vai vir ser imigrante legal, mas a coisa dos Estados Unidos, que precisa de visto. Aqui em Israel não tem isso com brasileiro, então é bem tranquilo, não precisa de visto, não precisa de nada, a entrada é bem tranquilo. Legal. E a Letícia perguntou, a gente chegou a comentar logo no iníciozinho da live, lugares menos turísticos e assim, mais autênticos. Você comentou sobre Betânia, sobre as trilhas, tem mais alguma outra coisa? Então, tem muitíssima coisa em Israel para se fazer fora da trilha comum, fora do itinerário comum ou do tradicional. E aí, na realidade, eu diria para te encaixar segundo as tuas preferências. Por exemplo, Israel está se destacando muito nos últimos anos. A gente falou dos esportes antes, eu quero falar de outras coisas agora. Por exemplo, Israel se está destacando muito na questão de vinhos. Então, dá para fazer uma rota de vinhos nas colinas do Golã e na Galileia, por exemplo, é uma opção. Tem rotas agrícolas aqui também em Israel, para quem quer conhecer. Também tem a zona de high-tech, para quem quer conhecer a Startup Nation, toda a questão de inovação e tecnologia israelense também. Eu guio grupos que vêm para isso. E também tem muitos lugares históricos que pouca gente conhece. Um dos lugares que eu sou super fã, que infelizmente eu não consigo ir lá o suficiente porque os grupos não colocam no itinerário normalmente, é Tzipori. Tzipori é uma cidade de 1800 anos, com mosaicos, a cidade toda, ela é cheia de mosaicos, então tu caminha e os mosaicos nos contam a história das pessoas que moravam lá, então tu conhece
Lá foram escritos também alguns dos livros sagrados do judaísmo. Então é uma cidade importante também, religiosamente falando. E eu sou super fã de um dos mosaicos específicos que estão lá, que se chamam a Mona Lisa da Galileia. A Mona Lisa Quem da Galileia, vou conhece o procurar. quadro A Mona Lisa do Leonardo da Vinci, o Leonardo pintou ela de uma maneira que qualquer lugar que tu esteja, parece que ela está te seguindo. Vocês conhecem isso, certo? Que qualquer lugar da sala que tu tá, parece que ela está olhando para ti. Eles conseguiram fazer isso no mosaico. A Mona Lisa da Galileia é um mosaico de uma mulher que ela olha para ti onde quer que tu esteja. Só que isso é uma técnica que não se sabia que ela já tinha sido inventada naquela época. Então, a gente tem essa técnica de 1800 anos atrás. E tu sabe como fazer isso em pedra. Geralmente, mosaico é feito de pedra. Então, tem uns mosaicos muito legais lá. E é um lugar que praticamente ninguém conhece. Também é a cidade que, segundo parte da tradição cristã, nasceram Ana e Joaquim, os avós de Jesus, os pais de Maria. Então, também tem uma história cristã lá. Que mais? Tem tanta coisa para falar. Não, então, essa dica de Cipori. É Cipori, né? O nome, né? Cipori, sim. Legal. Cipori. Se escreve Cipori. Tem outro lugar que se chama Beit Shean, que inclusive continuando com o que a Consuelo tinha perguntado o que fazer com crianças. Esse, na realidade, é um programa para todo mundo. Beit Shean é uma cidade grega. A gente está falando de uma cidade de 2.200 anos atrás. É uma cidade de influência grega. Então, pense em uma cidade de 2.200 anos atrás, só que é uma cidade subterrânea de 2.200 anos atrás. É um complexo de mais de 5.000 cavernas. Então, literalmente, uma cidade subterrânea, 2.200 anos, e ela está sendo escavada. E uma das opções que tu tem é de tu ir e participar das escavações arqueológicas. Tu paga, tem uma taxa, porque tem guia, tem arqueólogo, tem umas coisas que vão junto. Mas tu vai e tu pode participar das escavações arqueológicas. Então, tu literalmente escava, só que pela maneira que a cidade foi destruída, todos os restos arqueológicos estão juntos. Então, não é que tu passa horas para achar um pedacinho de cerâmica. Tu começa a tirar, e a gente tira baldes de restos arqueológicos todos os dias. Então, da última vez que eu estive lá, a gente achou baldes e baldes e baldes, e a gente achou uma lamparina de 2.200 anos atrás inteira, e um vaso de perfume inteiro de 2.200 anos. Então, é uma experiência super legal. Para mim, meu sonho é ser arqueóloga quando eu for adulta. Mas talvez, quem sabe, eu chegue lá. Então, eu adoro as escavações. E é um programa que dá para fazer com crianças. Tem uma idade mínima, mas dá para levar com crianças e também é uma maneira assim, de participar. Então, tu vai, tu escava e depois tu vai na cidade subterrânea, é uma parte que meio que se arrasta. É bem legal, é uma coisa que é pouco conhecida. E lá também, e tem a cidade subterrânea e tem a cidade de cima também. A cidade de cima tem, inclusive, um mini coliseu lá. Ele tem um anfiteatro lá, que faziam lutas de gladiadores, que nem o coliseu, só que tem um lá também pequenininho. Então, tem muita coisa em Israel que são lugares menos conhecidos. Sensacional, muito bom. Essa última foi realmente... acho que a gente fechou com chave de ouro agora a live com essa dica. Aline, quero te agradecer. Muito, muito, muito obrigado pela sua gentileza, disponibilidade de bater esse papo com a gente. Eu acho que todo mundo que ficou online com a gente aqui, acho que vai sair ainda mais motivado assim que essa situação nossa que a gente está vivendo hoje se resolver, vai procurar encaixar aí um período do ano para conhecer Israel, porque realmente é aquilo que a gente falou no início, é super eclético. E eu já tinha pesquisado sobre Israel, mas você trouxe coisas que eu realmente não encontrei no que eu pesquisei. O que eu pesquisei era muito o que todo mundo fala, né? Tel Aviv, Jerusalém, ali o sul, balneário, mas a estação de esqui, essa cidade, Betânia, vinhos, por exemplo, é uma novidade. Sim, não, tem muita coisa, realmente. Vim a Israel, e por isso eu digo, tu pode entrar segunda, terceira, 10ª vez, e sempre tem mais lugares novos para conhecer, e simplesmente não ficar preso nesse mesmo itinerário de sempre. Claro, o itinerário tradicional ele é super legal, ele é muito bom, mas também tem outras coisas, então também dá para, às vezes, encaixar outras coisas, dependendo também do que a pessoa gosta.
quem é fã de arqueologia, quem é fã de vinhos, quem é fã de aventura. Israel tem para todos os gostos. E eu quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo durante todo esse tempo. Aqui a Vanessa perguntou, a live vai ficar salva aqui no Instagram do Coisas de Viajante, aqui em cima. Então, vocês vão poder assistir depois. Vai ficar salva, não? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu baixo ela e edito, porque às vezes tem que juntar, a gente fez 2 lives, né? Então eu vou juntar e vou deixar ela no YouTube. Lá no canal do YouTube do Coisas Viajantes, você vai conseguir assistir essa live e todas as outras que a gente fez. Aí eu vou postar isso lá na nossa bio, o link. Vou mandar para a Aline também. E você vai poder ter esse replay dessa live quantas vezes você quiser. Então, para quem chegou agora, não se preocupem, vocês depois vão conseguir assistir. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Quem também não está me seguindo no Instagram, pode seguir aqui. Está escrito aí por cima, Aline Guia em Israel, ou também no meu YouTube. Tem alguns dos lugares que eu falei que eu já comecei a filmar, outros a gente ainda está filmando. E o YouTube é Israel com a Aline. Então, Israel com a Aline. Que sou idiota. Israel com a Aline. Israel com a Aline, sim. Daí, eu estou subindo 2 vídeos por semana em média, mostrando coisas sobre Israel. E a ideia é mostrar também um pouco desse lado de Israel que não é tão conhecido, que não é tão básico, entre aspas. E é isso aí. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Aline, obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. E semana que vem a gente tem uma outra live, no mesmo horário, 11 horas. E o bate-papo vai ser sobre a Sérvia, um outro destino que ainda não é muito visto pelos brasileiros. Muita gente tem visitado, mas ainda não tem tanto holofote ainda lá, tá bom? Então, até a próxima live sábado que vem. Um abraço. Tchau, Aline. Obrigado. Tchau. Um beijo a todos.